15 anos de casamento me ensinaram a conhecer cada gesto da Olivia. A forma como ela torcia o cabelo quando estava nervosa, como suspirava antes de dormir, como cantarolava na cozinha do restaurante quando estava feliz. Eu conhecia aquela mulher melhor que ninguém. Ou pelo menos era o que eu pensava. Tudo mudou há 6 meses, quando Sandra veio morar em João Pessoa. Minha irmã caçula havia se separado do marido em Recife e precisava recomeçar. Ofereci a ela um emprego no nosso restaurante. Olivia concordou na mesma hora. Disse que seria bom ter ajuda de família no negócio. No começo estava tudo normal. Sandra trabalhava no salão, atendia os clientes, ajudava no caixa. Era eficiente e simpática, se entrosou rápido com a equipe. Olivia parecia gostar da companhia dela. Elas riam juntas, conversavam baixinho, saíam para comprar ingredientes no mercado. Eu ficava feliz vendo as duas se darem bem. Minha esposa e minha irmã, as duas mulheres mais importantes da minha vida, construindo uma amizade. Que idiota eu fui. O primeiro sinal foi o celular. Olivia sempre deixou o telefone por aí, desbloqueado, sem segredos. De repente começou a colocar senha, a virar a tela para baixo, a levar o aparelho até no banheiro. Quando eu perguntava quem tinha mandado mensagem, ela respondia que era fornecedor, que era cliente, que era besteira. Depois, veio a aparência. Olivia sempre foi bonita, mas nunca foi vaidosa demais. Começou a se arrumar mais, a usar perfumes diferentes, a comprar roupas novas, lingeries novas também, embora eu não fosse mais o destinatário delas. Na cama, ela estava distante. Dizia que estava cansada, que o restaurante dava muito trabalho, que a cabeça estava pesada. Eu via tudo e sentia o chão fugindo dos meus pés. Conhecia todos os sinais clássicos de traição. Olivia estava me traindo. Tinha certeza absoluta. Comecei a observar tudo. Cada saída dela, cada atraso, cada sorriso. Olivia ia ao mercado e demorava 3 horas. Saía para ir ao banco e voltava com o cabelo úmido. Recebia ligações e se afastava para atender, falando baixo, rindo daquele jeito que ela costumava rir comigo. Foi quando decidi usar a tecnologia a meu favor. Comprei pela internet uma caneta espiã com câmera e gravador. Deixei estrategicamente no escritório do restaurante, em cima da mesa, como se fosse um objeto qualquer. Instalei um aplicativo de rastreamento no carro dela, daqueles que mostram cada lugar que o veículo para. Comprei também um fone de ouvido minúsculo com microfone e gravador de áudio, escondido em um chaveiro que coloquei na bolsa da Olivia. Tudo isso foi fácil de encontrar, discreta, tecnologia barata e acessível. O mundo está moderno, cheio de recursos para quem desconfia. Durante 2 semanas coletei informações. O rastreador mostrava que Olivia ia para lugares estranhos. Um prédio em Manaíra que eu não conhecia. A praia de Tambaba em horários comerciais. Um motel na BR. As gravações de áudio pegaram conversas sussurradas, risadas, gemidos abafados. A caneta espiã no escritório captou algo que me fez gelar. Olivia e Sandra sozinhas depois do expediente, trancadas lá dentro. Eu ouvi tudo pelos fones. Os beijos, as palavras de carinho, os planos que faziam juntas. Quando assisti às imagens da câmera escondida, quando vi minha esposa beijando minha irmã no meu próprio escritório, encostadas na minha mesa, senti uma mistura de nojo, raiva e incredulidade. Não era um homem. Nunca foi um homem. Era Sandra, minha própria irmã, a criança que eu ajudei a criar depois que nossos pais morreram, a irmã que eu acolhi quando ela estava destruída pela separação. Era isso que eu ganhava por ser bom? Guardei todas as provas. Salvei os vídeos, os áudios, os mapas do rastreador. Organizei tudo em uma pasta no computador, backups na nuvem, cópias em pendrives. Eu ia precisar de cada prova daquelas. Mas antes da justiça, antes dos advogados, eu queria a confrontação. Queria ver a cara delas quando descobrissem que eu sabia de tudo. Escolhi uma quinta-feira à noite. O restaurante tinha fechado, a equipe tinha ido embora. Estava só eu, Olivia e Sandra, fechando o caixa. Olivia estava no celular sorrindo, e algo em mim simplesmente quebrou. Liguei a televisão grande do salão no computador. Coloquei o vídeo para rodar. As duas se beijando no escritório,
as mãos uma na outra, as bocas coladas, sem nenhuma vergonha. O silêncio que caiu no restaurante foi ensurdecedor. Sandra ficou branca, paralisada. Olivia olhou para a tela, depois para mim, sem conseguir falar. Eu aumentei o volume. Os gemidos delas ecoaram pelo salão vazio. Depois pausei o vídeo e comecei a tocar os áudios. As conversas íntimas, os planos de futuro, as risadas cúmplices, tudo. Olivia tentou se aproximar. Eu levantei a mão pedindo para ela parar. Sandra começou a chorar, balbuciando desculpas. Eu olhei para as duas com um nojo que nunca senti por ninguém. Minha esposa me olhou com uma expressão estranha. Não era culpa, não era medo, era quase pena. E então ela disse, a voz firme: "Você não sabe de nada, Mário. Está achando que estou com algum homem? Pois é. É a Sandra. Tem 6 meses que estamos juntas. E eu amo ela." Sandra atravessou o salão e ficou ao lado de Olivia. Segurou a mão dela, mesmo tremendo de medo. Aquilo foi a gota d'água. Peguei meu celular e liguei para meu advogado ali mesmo, na frente das duas. Disse que precisava dar entrada no divórcio imediatamente, que tinha todas as provas de adultério gravadas, filmadas, documentadas, que queria tudo: a casa, o restaurante, cada centavo que era nosso. As semanas seguintes foram uma guerra. Olivia contratou um advogado caro de Recife. Tentou alegar que as gravações eram ilegais, que eu tinha violado a privacidade dela. Meu advogado contra-argumentou que eu tinha direito de proteger meu patrimônio, que suspeitava de desvio de dinheiro do restaurante, e por isso instalei a câmera. A juíza não gostou muito dos métodos, mas as provas eram inegáveis. A traição estava documentada de todas as formas possíveis. Olivia tentou negociar, pediu metade de tudo, disse que tinha direito depois de 15 anos de união. Eu me recusei. Mostrei as provas para todo mundo que importava. Para os fornecedores, para os funcionários, para os clientes mais próximos. Expus as duas. João Pessoa não é grande. A notícia se espalhou rápido. O restaurante virou assunto na cidade. Alguns clientes pararam de frequentar, outros foram mais ainda, por curiosidade mórbida. Sandra implorou para conversar comigo. Apareceu na minha casa uma noite chorando, dizendo que nunca quis me machucar, que o amor simplesmente aconteceu. Eu fechei a porta na cara dela, bloqueei o número, bloqueei em todas as redes sociais. Aquela mulher estava morta para mim. Minha irmã tinha morrido no dia em que ela decidiu enfiar a língua na boca da minha esposa. O processo durou 6 meses. Foi brutal. Lavamos toda a roupa suja em público. Os advogados brigaram por cada móvel, cada panela, cada conta bancária. No final, consegui ficar com 70% do restaurante e 80% das economias. A casa ficou comigo também. Olivia levou o carro dela, algumas economias, e teve que pagar parte dos custos do processo. A juíza foi dura com ela. Adultério documentado, ainda mais com a cunhada, pesou muito na decisão. Quando o divórcio finalmente saiu, Olivia e Sandra se mudaram juntas para um apartamento pequeno em Manaíra. Tentaram abrir um café com o pouco dinheiro que Olivia conseguiu. Eu acompanhava tudo de longe, através de conhecidos, através das redes sociais que elas não me bloquearam. Via as fotos das duas juntas, fingindo felicidade, tentando construir algo novo em cima das ruínas que elas mesmas criaram. A vingança não parou aí. Usei meus contatos na cidade. Fornecedores que trabalhavam comigo se recusaram a atender o café delas. Clientes antigos do restaurante evitavam o lugar. Espalhar a verdade tinha suas vantagens. As pessoas gostam de tomar partido. E eu era claramente a vítima. Olivia e Sandra eram as vilãs. A cidade inteira sabia. O café delas sobreviveu 3 meses. Fechou por falta de movimento e dívidas. Olivia conseguiu um emprego como gerente em um hotel, ganhando metade do que ganhava no restaurante. Sandra voltou para Recife, voltou para o ex-marido, de rabo entre as pernas. Ouvi dizer que ele a aceitou de volta, mas que o casamento é um inferno. Acho que ela mereceu. Mas o karma cobrou de um jeito que nem eu esperava.
2 meses depois do café fechar, Olivia apareceu no restaurante. Sozinha. Emagrecida, pálida, com olheiras profundas. Disse que precisava falar comigo, que era urgente. Eu quase mandei ela embora, mas alguma coisa no olhar dela me fez aceitar. Fomos para o escritório, o mesmo onde eu descobri tudo. Olivia me contou que Sandra tinha ido embora, que tinha voltado para o ex-marido sem avisar, que deixou Olivia sozinha e endividada, que ela estava passando necessidade, que não conseguia pagar as contas, que estava prestes a ser despejada do apartamento. Veio pedir ajuda, um empréstimo, um favor, qualquer coisa. Olhou para mim com aqueles olhos que um dia eu amei e implorou. Eu ri. Ri alto, com vontade, da mesma forma que ela tinha rido quando eu achava que ela estava com um homem. Levantei, andei até a porta e abri. Disse para ela sair e nunca mais voltar. Que cada centavo de dificuldade que ela estava passando era merecido. Que ela destruiu uma família, um casamento, uma vida inteira por uma ilusão. E que agora estava colhendo exatamente o que plantou. Olivia saiu chorando. Foi a última vez que a vi. Bloqueei ela em tudo depois disso. Não queria mais saber de notícias, de atualizações, de nada. Aquele capítulo estava encerrado. Hoje, 2 anos depois de tudo, o restaurante está melhor do que nunca. Reformei completamente o espaço, modernizei a cozinha, expandi o salão, tirei todas as fotos com Olivia das paredes, apaguei qualquer rastro dela daquele lugar. Contratei uma equipe nova, gente competente e leal. Conheci Carolina há 6 meses. Ela é chefe de cozinha, veio trabalhar comigo, nos apaixonamos devagar. Ela sabe da minha história toda, não escondi nada. Mostrei as cicatrizes, falei das feridas, expliquei por que sou do jeito que sou. Carolina é paciente, é verdadeira, é transparente. Deixa o celular desbloqueado, me conta tudo, não tem segredos. É tudo que Olivia nunca foi. Às vezes, quando estou fechando o restaurante tarde da noite, ainda penso em tudo o que aconteceu. Na traição, na humilhação, na dor. Mas também penso em como sobrevivi. Em como usei a tecnologia a meu favor. Em como reuni provas. Em como lutei e venci. Em como elas se destruíram sozinhas depois. Porque a melhor parte de tudo não foi vê-las sofrerem. Foi vê-las pagarem o preço das próprias escolhas. Sandra voltou humilhada para um casamento que ela mesma destruiu. Olivia perdeu tudo e todos por uma paixão que durou menos que o tempo de um divórcio se concluir. A verdadeira vingança não foi os vídeos, os áudios, as provas que coletei. A verdadeira vingança foi eu não ter desmoronado. Foi eu ter levantado, reconstruído, vencido. Hoje eu tenho um restaurante próspero, uma mulher que me ama de verdade, respeito na cidade. E elas? Elas têm apenas as consequências das próprias traições. No final, a justiça foi feita. Não apenas a justiça dos tribunais, mas a justiça da vida. E eu posso dormir tranquilo todas as noites sabendo que fiz tudo certo. Que fui traído, mas não fui derrotado. Que fui enganado, mas não fui destruído. Porque a melhor vingança sempre foi, e sempre será, viver bem.
E é exatamente isso que eu estou fazendo.